Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Hoje a gente vai falar sobre as mudanças anunciadas no governo Bolsonaro, a troca do ministro da Justiça, depois da saída de Sérgio Moro, e também o novo diretor-geral da Polícia Federal, dois nomes que já chegam causando polêmica, em especial na direção da PF. Bom, esse é o nosso assunto daqui a pouco. Antes, deixa eu lembrar que você que é ouvinte aqui do 15 Minutos tem um preço especial para assinar a Gazeta do Povo, hein? São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E assinando a Gazeta, você tem acesso a conteúdos exclusivos, reportagens, colunas e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. O presidente Jair Bolsonaro nomeou ontem à noite o novo ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal. André Mendonça, que ocupava a Advocacia-Geral da União, substitui Sérgio Moro no Ministério da Justiça. E Alexandre Ramagem foi confirmado no comando da Polícia Federal. Bom, agora é oficial. O presidente Jair Bolsonaro nomeou os substitutos de Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, e Maurício Valeixo, ex-diretor-geral da Polícia Federal. O novo ministro da Justiça é André Mendonça, que ocupava o cargo de advogado-geral da União no governo Bolsonaro. Já na Polícia Federal, assume Alexandre Ramagem, que era diretor da ABIN, a Agência de Inteligência. Os dois, pessoas próximas, de confiança do presidente Bolsonaro. No caso de Ramagem, muito próximo da família, inclusive. Sobre essas mudanças no governo e o que elas representam, eu converso agora aqui no 15 Minutos com o editor de República da Gazeta do Povo, o Sérgio Luiz de Deus. O nome inicialmente preferido pelo presidente Jair Bolsonaro, o amigo Jorge Oliveira, encontrou resistências até mesmo no Palácio do Planalto. Pelo currículo pouco expressivo aí na área jurídica e por causa dos vínculos pessoais com a família. André Mendonça saiu da Advocacia-Geral da União para assumir o ministério. Bom, vamos lembrar aqui o contexto, né, Sérgio? Essa mudança de ministro da Justiça acontece em um cenário assim pesado de acusações do agora ex-ministro Sérgio Moro ao presidente Bolsonaro. Segundo o ex-ministro, o presidente estaria tentando interferir politicamente no comando da Polícia Federal. Bom, e aí surgem então os nomes que já chegam com essa pressão, digamos assim, né? No Ministério da Justiça, apesar das especulações de que o Jorge de Oliveira poderia ser nomeado, ele que é ainda mais próximo da família Bolsonaro, acaba sendo anunciado o André Luiz Mendonça. Vamos começar por ele, Sérgio. O que a gente sabe sobre o André Mendonça, hein? Oi, Márcio. O Mendonça está na Advocacia-Geral da União desde 2000. Ele é servidor de carreira e desde o início do governo Bolsonaro, em 2018, ele assumiu o posto máximo, que é o advogado-geral da União, né? Um cargo com status de ministro. O advogado-geral da União é responsável por defender o governo em julgamentos, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, né? Ele que desenvolve toda a estratégia de defesa em ações que envolvem a União, o Tesouro. Ele tem bastante experiência na área, né? 46 anos, tem mestrado e doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha. Tem uma atuação grande ao longo da carreira dele em ações de combate à corrupção e recuperação de ativos desviados em atividades de corrupção e lavagem de dinheiro. E o nome dele surgiu de véspera, né, Márcio? Como você bem disse, o Jorge Oliveira era o principal cotado para assumir a vaga. Para o Ministério da Justiça, o nome dele não era o preferido do presidente, que queria Jorge Oliveira, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência e que é amigo íntimo da família Bolsonaro. O próprio Jorge Oliveira resistia a suceder Moro. Mas as informações que vêm de Brasília é que ele não quis assumir esse posto. E o advogado André Mendonça, que tem um bom trânsito no Supremo Tribunal Federal, acabou sendo a melhor opção nesse momento para o governo Bolsonaro. Esse é um detalhe interessante também que você até coloca em reportagem que está na Gazeta do Povo, Sérgio, o trânsito, né, que o André Mendonça tem então no Supremo Tribunal Federal, quer dizer que ele tem um bom trânsito lá entre os ministros? Sim, como era ele que trabalhava diretamente com a Suprema Corte, no ano passado, por exemplo, ele fez 10 sustentações orais em julgamentos no STF. Quer dizer, ele tem trânsito por lá, ele tem interlocução com os ministros.
E há um detalhe que faz diferença, né? Em Brasília, você precisa conhecer as pessoas e precisa ter a capacidade de influenciá-las, né? Uhum. Sem dúvida nenhuma, ele tem um trânsito melhor no STF do que o Jorge Oliveira teria, por exemplo. Pois é. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Bom, ainda sobre o André Mendonça, o detalhe, já que a gente está falando de STF também, ô Sérgio, a gente chegou até a comentar em episódios antigos aqui do 15 Minutos que o nome dele, do André Mendonça, chegou a figurar entre os favoritos para a primeira indicação que o presidente Jair Bolsonaro vai ter direito a fazer para o ministro do STF, né? Sim, no ano passado, numa declaração pública, Bolsonaro falou que havia chegado o momento de alguém com um perfil evangélico ingressar no Supremo Tribunal Federal. Nos próximos 2 anos, o Bolsonaro vai ter direito de indicar 2 pessoas, ou seja, 2 cadeiras vão vagar no STF, né? E uma dessas cadeiras pode ser ocupada pelo André Mendonça, pelo menos é o que se comenta nos bastidores desde que ele fez essa declaração pública. Na ocasião, ele chegou a usar a expressão alguém terrivelmente evangélico, e não foi dito por ele oficialmente o nome do André Mendonça, mas rapidamente o nome dele foi ventilado por ele ser ele seguia a religião evangélica. O senhor está quase nomeando o ministro André Mendonça, hein? É isso? Quem sabe, né? Muita coisa muda, né? Eu gosto dele, despacho quase todo dia, converso com ele, uma pessoa... Inclusive, ele é do Vado Ribeira, da minha região. Não tem nada a ver. Depois de algum tempo que ele foi nomeado, que eu fiquei sabendo que ele é do Vado Ribeira, de Miracatu. Ele, inclusive, é pastor na Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília. Então, um advogado, quer dizer, com notável saber, em princípio, cumprindo requisitos técnicos para ocupar uma vaga no STF. É claro que é preciso haver indicação, é preciso ser sabatinado no Senado, o nome do André Mendonça precisaria ser aprovado, quer dizer, ainda há uma distância, há um trâmite a ser percorrido, mas, por enquanto, são só bastidores, quer dizer, não há nada oficial, né? E o André Mendonça, com certeza, tem um concorrente a menos, vamos dizer assim, nessa disputa por uma vaga no Supremo, que vai vir lá na frente, que é claro, tô falando da saída do ex-ministro Sérgio Moro, né? Porque também não é segredo que havia essa especulação de que ele poderia ser um dos candidatos, mas até já havia diminuído essa especulação quando o presidente Bolsonaro deu essa declaração que você lembrou, de que ele indicaria primeiro um ministro terrivelmente evangélico, né, Sérgio? Pois causou desconforto na época quando o Bolsonaro falou sobre isso, porque tudo indicava e todos esperavam que Sérgio Moro seria esse primeiro indicado para o STF, né? Com a declaração do Bolsonaro, ele ficou meio que escanteado, e agora, com a saída do governo, acabou de vez a possibilidade de entrar, pelo menos enquanto Bolsonaro for presidente, né? Quando um novo presidente assumir, talvez ele possa ser novamente lembrado, né? Alexandre Ramagem é formado em Direito pela Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ele é delegado da Polícia Federal desde 2005. Já atuou na coordenação da Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo em 2014 e na Olimpíada do Rio em 2016. Mas foi em 2018, durante a campanha eleitoral, que passou a conviver com Bolsonaro e sua família. Bom, Sérgio, se no Ministério da Justiça o nome escolhido, como a gente falou, foi o do André Mendonça e não aquele que era o mais próximo à família Bolsonaro, né, que era o Jorge Oliveira, inclusive padrinho de casamento de um dos filhos do presidente, uma pessoa da família mesmo, que é o Jorge Oliveira, mas enfim, não foi ele o escolhido para ministro da Justiça. Só que na Polícia Federal, aí não dá para dizer o mesmo, né? Na Polícia Federal, quem acabou sendo nomeado em diário oficial é bem próximo dos Bolsonaros, é o Alexandre Ramagem, né, Sérgio? Isso, exato. O nome dele já vinha sendo especulado mesmo antes do Maurício Valeixo pedir não, né, ser exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Ele é diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, o Ramagem, e delegado da PF de origem, né? Como você bem disse, é um nome ligado à família Bolsonaro, quer dizer, ele possui laços de amizade com filhos
do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso tudo gerou uma discussão, um debate, se a nomeação dele para chefiar a Polícia Federal não seria a confirmação de uma tentativa de interferência do presidente Bolsonaro em ações da Polícia Federal. Então, causou toda uma polêmica. O fato é que a nomeação foi publicada em Diário Oficial, já está valendo, falta apenas ele tomar posse, mas fica essa questão, né, que foi parar nos tribunais. Tivemos ações individuais de parlamentares que recorreram em primeiras instâncias da Justiça, mas teve agora uma ação principal que o PDT ingressou no Supremo Tribunal Federal, né, com um mandado de segurança, pedindo para que seja barrada a nomeação do Alexandre Ramagem, justamente por causa dessa ligação que ele tem com a família. Desde quinta-feira, quando o presidente comunicou ao então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que iria tirar Maurício Valeixo da direção-geral da Polícia Federal, ele apresentou o nome de Ramagem para a vaga. Pesou na decisão presidencial o fato de Ramagem ter uma relação muito próxima da família e a confiança de Bolsonaro e dos filhos. Pois é, vamos lembrar dois detalhes aqui quando a gente fala dessa proximidade, né? Primeiro que o Ramagem foi o responsável pela segurança do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, né? E aí ficou próximo dele, inclusive o presidente Bolsonaro falou sobre isso. E também circularam nos últimos dias aí fotos do Ramagem passando o Réveillon, no último Réveillon, ao lado do Carlos Bolsonaro, né? Filho do presidente da República e vereador lá no Rio de Janeiro. E outro detalhe também sobre essa nomeação do Ramagem é que o ex-ministro Sérgio Moro falou que o presidente Bolsonaro havia dito que queria alguém do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, telefonar e tal, para saber informações sobre a Polícia Federal. E aí, como você disse, de certa maneira, dá para acreditar que o Ramagem vai ter um contato direto. O presidente Bolsonaro vai ter um contato direto com ele, né, Sérgio? Sim, era o que o presidente queria, né? Que ele pudesse pegar o telefone e ligar diretamente para o diretor-geral da PF e, enfim, ter acesso às informações que ele acha que são importantes, né? Um detalhe que a gente precisa citar aí é que corre um inquérito no Supremo Tribunal Federal que é tocado por 4 delegados da Polícia Federal para apurar uma rede de fake news, né? Que ataca a Suprema Corte, ministros do STF, e as informações de bastidores que foram levantadas pela imprensa é que esse inquérito ele teria chegado no vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, que foi justamente, que é amigo do Alexandre Ramagem. Então, toda essa movimentação no comando da Polícia Federal seria uma maneira de o presidente Jair Bolsonaro se antecipar a possíveis ações da Polícia Federal. Daí toda a polêmica que veio junto com a indicação do Alexandre Ramagem. Bom, pois é, então é isso. Até a segunda ordem é André Mendonça, o novo ministro da Justiça, Alexandre Ramagem, o novo diretor-geral da Polícia Federal. Vamos acompanhar os próximos passos de tudo isso aí. Sérgio, obrigado, até a próxima. Até, obrigado. Terminando aqui o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o Sérgio, você acompanhou trechos de reportagens que foram veiculadas pela TV Globo, no telejornal Bom Dia Brasil, e também de uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao jornalista Fernando Rodrigues, do site Poder 360, num programa que foi exibido pelo SBT. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!